Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Paranoias de Mãe. Esse vai ser o seu canal de maternidade, aqui a gente vai falar tudo sobre o universo da maternidade, sobre desenvolvimento infantil. É um canal para as gestantes, para as tentantes, para todo mundo do universo da maternidade. Então sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre atraso de fala. O que é o atraso de fala? Quando a criança está em atraso de fala? O que fazer quando você descobre o atraso de fala? E no final do vídeo eu vou te dar dicas para você estimular a fala do seu filho. Eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para começar a falar sobre atraso de fala, eu vou falar para vocês o que não é atraso de fala, tá? Porque o que acontece? Quando a gente tem um filho que está aí mais ou menos no período de falar, que é muitas vezes aí entre 1 e 2 anos, e a gente encontra pessoas na rua ou até mesmo na nossa própria família e comenta se a criança está ou não falando, a gente escuta coisas que nem de longe a gente deve acreditar, muito pelo contrário. A primeira delas é que atraso de fala é preguiça da criança. Gente, a criança não tem preguiça de falar. A criança ainda não falou porque ou ela já está em atraso de fala ou porque ainda realmente não é o momento dela falar, não é o esperado para ela falar. Então por isso que essa criança ainda não falou. Segundo, gênero. Dizem que a criança, se é menino, demora para falar ou se é menina, demora para falar. Não, outro mito, isso não existe. Também tem a causa hereditária. A causa hereditária é quando a pessoa te fala assim, é que você demorou para falar ou seu marido demorou para falar, então não se preocupa porque o seu filho está puxando para um de vocês. Não, também não é uma causa hereditária, ok? E tem a pior de todas, né, que é uma das mais sem sentido e sem nexo, mas que às vezes é dito inclusive para outras coisas da criança, como se não andou ainda, que é a criança vai falar no tempo dela. Não se preocupa porque a criança, ela tem o tempo dela, se ela ainda não falou, não se preocupe, ela vai falar no tempo dela. Tem uma outra coisa que eu não consigo entender de onde que as pessoas tiraram, mas elas tiraram de algum lugar, que é um marco que elas estabelecem para você procurar ou não ajuda. Que elas falam assim, não se preocupa, porque a criança, ela tem que falar até os 2, 3 anos. Se com 2 ou 3 anos a criança não falar, aí sim você vai procurar uma ajuda, tá bom? Eu não sei de onde tiraram isso, mas isso não existe, ok? Existe sim um marco considerado e esperado para a criança falar e uma tolerância, que quando chega nessa tolerância significa que a criança está em atraso de fala. É muito importante que a gente conheça os saltos de desenvolvimento para saber o que é esperado para cada faixa etária daquela criança, daquele bebê, justamente para a gente não ficar à mercê de informações desencontradas. Porque assim, as pessoas elas têm boa vontade, mas as pessoas elas não são especialistas. E muitas vezes o que uma pessoa passou e serviu para ela não vai servir para o seu filho. Seu filho é o seu filho, é o único. Então é muito importante, mãezinha, que você conheça esses saltos de desenvolvimento. É importante que você conheça o que é esperado para cada faixa etária dessa criança, para você justamente não ter que ficar dando ouvidos aí às vezes às pessoas que mesmo bem intencionadas não sabem o que está se passando com o seu filho. É importante a gente saber os saltos de desenvolvimento do bebê no que diz respeito à comunicação, para entender como essa fala vai se dar lá na frente, ou se essa fala como ela ainda não se deu. A comunicação ela começa onde? Na gestação. Já tem pesquisas que falam, que a gente já sabe, que a partir da 12ª semana começa aí essa movimentação, esse desenvolvimento sensorial no bebê. Então a partir da 12ª semana já pode ir falando com esse bebê no seu ventre, porque a partir da 21ª até a 26ª semana, vai ter terminado aí esse desenvolvimento sensorial, a criança já vai estar respondendo a esses estímulos. Sem contar que papai falando, mamãe falando, quando esse bebê nascer, ele vai reconhecer esses sons. Então é muito importante que essa comunicação se dê desde o ventre, desde a barriga. Quando a criança nasce, ela vai se comunicar através do choro. A criança, tudo que ela precisa, tudo que ela necessita, ela vai chorar. Com o passar do tempo, você, mãezinha, com a sua sensibilidade, você vai conseguir identificar o que é que esses choros significam, se é de fome, né, se é de alguma necessidade fisiológica. Você passa a ter aí essa sensibilidade. Com 2 meses, a criança já vai deixando aquele chorinho anasalado e ela já vai começando uma oralização um pouquinho mais clara. Com
4, 5 meses é a fase que a gente denomina fase da lalação. Na fase da lalação, a criança começa a dar aqueles gritinhos. Você já começa a perceber que a criança já está se comunicando melhor com o meio. A partir do 6º mês é a fase que a gente conhece, que a gente denomina como a fase do balbucio. Nesta fase, a criança ela passa a repetir sílabas, mamamá, papapá, e ela faz isso repetidamente. Ela já vai começando a responder aos estímulos, a procurar com os olhos da onde que está vindo aquele barulho. Então é uma fase muito importante, tá? É a fase que a criança já realmente começa a interagir com o meio, que ela já está preparando para falar. Mais ou menos ali a partir dos 8, 9 meses, esse balbucio ele começa a ganhar sentido. O bebê ele começa a falar mamá, papá, mamá para mamãe, papá para papai ou para comida, entendeu? Então a criança ela já está dando sentido aí a esse balbucio. Qual que é o marco para a criança falar? O marco para a criança falar, que a gente considera esperado, lembrando que quando a gente está falando de esperado, a gente não está falando de obrigatório. A gente está falando que é esperado que a criança fale neste período. Pode ser um pouquinho para mais, pode ser um pouquinho para menos. Quando a gente fala de fala em si, a gente está falando de palavra. Então a criança tem que emitir uma palavra. Aí a gente considera que a criança começou a falar. Isso é esperado aos 12 meses, tá? Então com 1 ano de idade é esperado que a criança fale. Isso pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. Com 1 ano de idade é esperado que a criança já fale mamãe, papai, bola. Então é muito importante observar se a criança já está conseguindo emitir uma palavra aos 12 meses de idade. Não aconteceu aos 12 meses de idade, a gente tem uma tolerância. A tolerância é o que a gente fala que é o marco que vai chegar ao atraso de fala. A tolerância é 18 meses. 1 ano e meio. Com 1 ano e meio o seu filho não emitiu uma palavra, o seu filho está em atraso de fala. Com 1 ano e meio o seu filho fala pouquíssimas palavras, ele está em atraso de fala. Por quê? Porque aos 18 meses é esperado que a criança esteja falando entre 5 e 20 palavras. Já é um bom vocabulário. Por quê? Porque aos 2 anos de idade a criança já tem que estar falando mais de 200 palavras e formando frases aí de 2 ou 3 palavras. Então este é o momento esperado para o grande boom aí da fala da criança. Então aos 18 meses a criança não falou, a criança está em atraso de fala. O que eu devo fazer? Eu devo procurar um fono, eu devo procurar um neuropediatra, porque é muito importante que a gente já investigue o que está acontecendo. Não é algo para você se preocupar, para você se descabelar, não, calma. Tenha calma, mas é algo para investigar. O que pode ser esse atraso de fala? O atraso de fala, ele pode ser alguma coisa no desenvolvimento intelectual, alguma coisa no desenvolvimento sensorial. Desenvolvimento sensorial que a gente diz, essa criança ela pode estar com alguma perda de audição, tá? Então realmente vai ter que investigar para ver se ela não tem algum problema de audição. Por isso que é muito importante que na maternidade a gente questione, a gente pergunte se foi feito todos os testes no bebê, o teste do ouvido, né, o teste do pezinho, porque quando a criança nasce, a maternidade já faz todos esses testes para a gente saber se tá tudo ok aí com esse bebê. Por quê? Porque a perda sensorial pode ser aí um motivo do atraso de fala, né? A criança não está ouvindo direito. O que mais pode ser o atraso de fala? O atraso de fala, ele pode ser a apraxia da fala. A apraxia da fala, ela é um problema neuromotor. A apraxia da fala, ela é um desentendimento, digamos assim, entre o cérebro e a boca. Ou seja, o cérebro ele manda a informação para a boca para que a fala aconteça. Mas nesse caminho pode estar acontecendo algum problema muscular que não está fazendo com que os músculos necessários para fazer aqui o movimento da fala pode estar acontecendo algum problema. Ou seja, a criança ela até sabe o que tem que falar, mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa e esse movimento não está conseguindo acontecer. Tem que investigar, porque se for apraxia da fala, tem que fazer um tratamento. O atraso de fala também pode ser um sinal de autismo. Porém,
Muita cautela. Autismo precisa de um diagnóstico amplo, tá? Precisa de outros sinais. Então, se a criança não está falando, não denomine que a criança é autista, tá? Porque para um diagnóstico de autismo é preciso reconhecer outros sinais. Autismo precisa de outros sinais. Autismo precisa de um diagnóstico especializado, ok? Então, quando tiver um atraso de fala, que você levar a um especialista, um pediatra ou uma fono, provavelmente ela enxergar esse diagnóstico, leve a um especialista em autismo, tá bom? Cada um seu quadrado, tá? É muito importante a pessoa ser especializada naquilo, para que você não corra nenhum risco de achar que o diagnóstico está errado, porque isso acontece muito, né? Ou ter um diagnóstico errado, porque infelizmente isso também acontece. Então, muita cautela com atraso de fala como sinal de autismo, tá bom? Então, o autismo tem que ser investigado. O atraso de fala, ele pode ser duas coisas que, na verdade, é o mais fácil de ser. Eu tenho visto muitas pesquisas, eu tenho conversado com fonos e normalmente isto é o atraso de fala. Essas duas coisas. A primeira é excesso de tela, excesso de informação, ou seja, muita mídia, muita televisão, muito tablet, muito celular. A criança ela está deixando de usar a imaginação para brincar e está sendo estimulada exaustivamente pelas telas, pela mídia, pela informação excessiva. Então, excesso de estímulo vindo da tecnologia pode atrapalhar e muito o acontecimento da fala, tá bom? Então, vamos tentar aí tirar um pouco a tela das crianças. Eu sei que isso é uma coisa praticamente impossível. Eu não vou ser hipócrita, apesar de ser profissional da área e saber os perigos do excesso de tela, eu sei que nem sempre a gente consegue, né? Porque a vida é corrida, a gente realmente tem outras coisas para fazer, mas vamos tentar, quando a gente tiver que distrair essa criança, dar outro material na mão dessa criança. Massinha, giz de cera, lápis de cor, brinquedo, boneco, vamos tentar fazer outras coisas, né? Porque se a gente for introduzindo isso, quanto mais cedo a gente introduzir isso, melhor para a criança. O atraso de fala ele pode ser também por falta de estimular a fala. E isso é uma das coisas que mais acontecem. E quando que a gente faz isso? Quanto mais cedo, melhor. Lembra que eu falei que ao 6º mês já é a preparação da fala? Então, ali a criança começou aquele balbucio, mamá, já começa a conversar com a criança. Lá aos 8, 9 meses já começou a falar mamá pra mamãe, papá pra papai. Você conversa com essa criança. Apesar de que eu aconselho que isso seja realmente estimulado desde a barriga. Eu acho que quanto mais estímulo, melhor. Ok? Então, isso é o que pode ser o atraso de fala. São coisas totalmente tratáveis. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor para você. Então, não vá na onda do que não pode ser atraso de fala, tempo da criança, enfim. Tá? Atraso de fala, ele tem um marco, 18 meses a criança não está falando, ela está em atraso de fala. Ok? Considere isso. Agora eu vou te dar dica para você estimular a fala do seu filho em casa. Você vai precisar de um pouco de tempo e de paciência. Primeira coisa, brincar com essa criança. Leva essa criança para o chão, deixa ele escolher a brincadeira. Ele escolhendo a brincadeira, você nomeia o que vocês estão fazendo. Por exemplo, tá com o carrinho, faz o barulho do carrinho, vrum vrum, carrinho para cá, carrinho para lá. Leva essa criança na rua para passear, nomeia as coisas que vocês estão vendo. Olha o poste, filho, a menina, olha o avião, olha a bicicleta, olha a moto. Vai falando bastante com essa criança, porque quanto mais você falar, mais estimulada essa criança vai ficar, né, com as novidades, as coisas que ela está vendo. Outra coisa que também é muito legal é bichos. Então, fantoches de bicho, desenho de bicho, fazer o barulho dos animais é muito interessante. Ler para essa criança, apontar no livrinho a historinha, as figuras, para ele também é muito importante. Uma outra dica que é de algo
que muitas vezes a gente sabe que a criança está se comunicando, mas não é legal aí na questão da fala. Isso pode até atrasar ainda essa fala, que é, muitas mães falam, o meu filho já aponta, ai, meu filho dá um passo de falar, porque meu filho ele já aponta, ele já me puxa quando ele quer pegar alguma coisa. Então isso vai acabando assim, dando a falsa impressão de que a criança está ali a um passo de falar, quando na verdade é ao contrário. Por quê? Porque quando a criança ela aponta e ela consegue aquilo que ela apontou, o cérebro chegou ao objetivo da comunicação sem a fala. O cérebro chega ao objetivo, então a fala acaba ficando para mais tarde. Ah, eu fui, apontei para minha mãe o biscoito, a minha mãe foi lá, me pegou o biscoito e me deu. Pronto, o cérebro alcançou o objetivo. Então, se eu consigo o objetivo só com o apontar, que é uma coisa mais fácil, essa fala pode ficar para mais tarde. Então, essa é uma boa dica para você estimular a fala. Como assim? Quando a criança apontar para algo que ela já sabe aonde está, por exemplo, o alimento ou, por exemplo, um brinquedo, o que você faz? Você começa a mudar, por exemplo, o brinquedo de lugar, para que a criança comece a pensar em querer aquele brinquedo e, de repente, quer o carrinho, né? E essa fala, de repente, acontecer. Ou, por exemplo, com o alimento. É um biscoito que ele aponta? É uma banana? Vai lá e coloca 2 alimentos diferentes. Quando ele apontar, você fala, filho, você quer o biscoito ou você quer a banana? Ou, de repente, você quer a banana ou você quer a maçã? A banana ou a maçã? Então, o que você faz? Você dá opções para ele, né? Para que esse cérebro comece a ser mais estimulado, tá bom? E aí você faz isso 1, 2, 3 vezes. Não faz mais do que isso. Por quê? Porque a criança começa a ficar estressada. E não é o objetivo, né? O objetivo é estimular a criança a falar. Então, 1, 2, 3 vezes a criança não falou, tá? Faz isso numa outra oportunidade. Não estresse a criança. Outra coisa que também não deve ser feita é ficar pedindo para a criança falar. Ai, fala mamãe. Ai, fala papai. Ai, eu vou ficar triste. Não faça isso, tá bom? Não faça isso. A criança, ela vai falar, essa fala vai acontecer. Tá? Se a fala não estiver acontecendo aos 18 meses é porque está em atraso de fala, vai procurar um especialista, vai investigar e vai ver o que está acontecendo. Muito obrigada por ter ficado até agora no vídeo. Então já se inscreve no canal aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho das notificações, curte para que o YouTube possa mandar aí esse vídeo para mais pessoas, compartilha para as pessoas que de repente também precisam de informações aí do universo da maternidade. E mais uma vez, muito obrigada mesmo por ter ficado aqui comigo até agora. Lembrando que esse vai ser o seu canal de maternidade e aqui a gente vai falar tudo sobre maternidade. Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.